Meus amigos, vocês que gostam de um carro mais antigo, divertido, com um preço mais acessível e que sempre tem alguma coisa para fazer? Pois é, a famosa lasanha. Este vídeo foi feito para você. Selecionamos alguns dos carros mais legais à venda no mercado brasileiro. Bom, a inspiração desse vídeo veio através do meu amigo Leandro Guilherme. É um cara que ama automóveis, ele tem um Puma GTB há tanto tempo quanto eu, inclusive ele é um dos caras que mais conhece de Puma no Brasil. E esses dias eu em conversa com ele me disse, pois é, Felipe, que eu queria ter uma outra lasanha em casa, de repente um 6 cilindros ou um carro mais clássico e tal. E claro que a gente conhece outras pessoas, como por exemplo o Washington, que também é um grande amigo nosso aqui, que também adora esse tipo de lasanha, então eu fiquei pensando, poxa, por que não dar algumas dicas de carros bem diferenciados e que comprando seria uma baita de uma escolha diferente, né? É, Uma escolha legal e diferente, né? Tem que gostar, né? Deixando bem claro, tem que ser entusiasta. Exato, mas eu garanto para ti que vocês vão se surpreender com alguns que a gente vai citar aqui. Agora, o que tu não pode deixar de surpreender é o que tem por trás do documento desses carros. Então, se tu gostar de algum deles, encontrar um em bom estado, ou qualquer outro carro usado, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro, utilizando o nosso cupom Opinião Sincera, para tu ter 15% de desconto nos serviços deles, que incluem histórico de leilões, pendências judiciais, financeiras, sinistros e uma série de outras informações que o documento não te mostra a olho nu. Por que isso é importante? Porque o teu dinheiro vale muito, né? E o precinho do serviço deles vai te livrar de muita dor de cabeça. Faça como milhares de pessoas já fizeram aqui no canal. Consulte a placa no olho do carro e te livre de muita bomba. Bom, meus amigos, o primeiro dessa lista é um carro até bem comum, a gente encontra com uma certa frequência. Falando com o Leandro, ele me disse, pô, eu queria ter uma Paraty Track and Field e tal, um carro diferenciado. Ok, eu acho que a Track and Field é legal, mas eu vou te recomendar outra, Leandro. Por que tu não compra uma Surf? Porque aquele volante é horrível. Não, cara, não é horrível, o volante que se tornou universal. Por isso se tornou horrível, porque tanta gente usou em tantos carros diferentes que eu não aguento mais olhar aquele volante. Mas não dá para negar que o carro ele fez história, né? Poxa, era um carro que tinha uma cara de aventureiro, umas rodas mais bonitas, o volante emblemático que foi tão legal que ele foi utilizado em todos os Volkswagen e acabou indo parar em todas as outras marcas de carro também. Também tinha farol de milha, uma coisa muito curiosa, né? Afinal de contas, farol de neblina é comum, mas de milha é bem raro. E a gente já gravou uma aqui no canal, né? Já gravamos uma aqui que estava inclusive socada no chão, né? Que loucura. Nada a ver, o carro é para ser alto e o nosso amigo aí já socou o carro no chão. Mas enfim, esse carro infelizmente ele não é tão barato assim, porque tu comprou uma 2008, 2009 por uns 40, 42 mil reais. É carinho, mas eu te garanto que é um carro divertido. E se tu garimpar bem, de repente tu consegue por menos. Bom, mas o próximo aqui da lista é legal, mas é muito raro também, né? Sim, ele é raro, mas tem dois à venda aqui no Brasil. E isso eu achei demais. Meus amigos, vocês lembram do Polo? Não é essa última geração, a geração anterior. Carro bonito, legal, elegante, né? Pois é. O que talvez vocês não saibam é que lá na Europa tinha uma outra geração, tinha um Polo completamente diferente, que era mais moderno, tinha um design mais interessante e que inclusive tinha uma versão chamada de GTI com motor 1.8 turbo. Sim, o mesmo motor que vinha no Audi A3. E no Golf. E no Golf, exato. Ou seja, é um carro realmente esportivo, duas portas, sensacional. Alguns vieram para cá por importação direta, então não foram trazidos oficialmente pela fábrica, por isso que é raro de se encontrar. E tem dois à venda aqui no Brasil. Bom, o preço é preço de ocasião, né? Nós estamos falando aí de 95 até 110 mil reais. É realmente muito caro, mas é um carro muito diferenciado. É o preço da exclusividade. É o preço da exclusividade, não tem a menor dúvida disso. Agora, se tu está achando realmente muito caro, e eu também estou, tu pode pegar um Polo GT. Esse é bem mais comum. Ele não tem um motor 1.8 turbo e ele não é com aquela carroceria diferente, é a carroceria comum, o que até facilita a reposição de peças depois, mas ele tem um motor 2.0 aspirado, o que torna ele bem divertido, né? Bem mais divertido do que a versão comum, que era 1.6. É, inclusive esse Polo é tão bizarro que chegou a sair com uma versão 1.0 logo no início, né? 1.016 só. Mas era 1.0. É. Tu encontra até bem mais novo, o GTI é 2006, 2007, esse Polo GT é 2009 e está em torno aí de 35, 40 mil reais, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, nesta faixa de preço. Eu acho uma pedida bem interessante para quem quer um carro com cara de esportivo, um motor realmente um pouquinho diferenciado em relação às versões comuns
e que não quer pagar 100 mil reais num carro só pela exclusividade. Tu tá indo por marca aqui? Porque o próximo é Volkswagen. Eu não foi por marca, na verdade é que eu fui me lembrando assim, pensei, pô, o que tem de bom na Volkswagen? E aí eu lembrei do Gol Geração 3 GTI, 16 válvulas. Quem é que viu esse carro na rua? Foram poucas pessoas, né? Sabe por quê? Porque vieram pouquíssimas unidades para cá. E volta e meia aparece uma perdida à venda. Bom, esse carro nunca foi barato. Lá no início dos anos 2000, meus amigos compraram 2 aqui em Porto Alegre e pagaram em torno de 50 mil reais cada um. Hoje tu vai encontrar mais ou menos pelo mesmo preço, 40, 50, às vezes até mais, dependendo do estado de conservação. E por que esse carro não fez tanto sucesso? Porque ele não era tão diferenciado esteticamente, mas esse é um carro muito legal. Era um Gol G3 que já tinha airbag. Cara, isso era muito raro. E um motor 2.0 16 válvulas. Motor 2.0 16 válvulas, o câmbio aquele importado alemão, que era o mesmo câmbio utilizado no Porsche Boxster, um câmbio extremamente resistente, suspensão diferenciada, umas rodas muito bonitas. Eu acho esse carro realmente legal de se ter, de se comprar. Mesmo que ele não chame tanto atenção quanto o GTI 16 válvulas bolinha, que realmente esse tinha um aspecto visual mais interessante. 2 portas, rodas maiores, aquela bolha no capô. É, exato. Esse G3 é 4 portas. Ele é realmente um carro um pouquinho mais pacato no aspecto visual, mas isso não tira a esportividade que está escondida embaixo do capô. Ó, e todos esses GTI e G3 têm placa D. Todos foram emplacados em São Paulo. Todos. Absolutamente todos, que são poucos. Acho que talvez cabe nas duas mãos aqui. Tá, beleza, mas se tu tá achando então que essas dicas que a gente deu até agora são muito difíceis de se encontrar, com exceção do Polo GT, que eu acho que é bem mais fácil, o que eu vou trazer agora aqui tem uma certa frequência um pouquinho maior, e eu acho que é igualmente legal. Astra GSI. Não estou falando do Vectra GSI, aquele que todo mundo ama, que era com motor de Calibra, não sei o quê. Não, estou falando do Astra GSI, que usava sim o motor X20XE, que é o motor mais comum, não é o C20XE que todo mundo gosta, mas ainda assim ele tem uma pegada bem mais esportiva, que já veio com acessórios que depois até foram estendidos para o resto da família, como por exemplo aquele aerofólio, que era só enfeite, veio com spoiler dianteiro. Spoilerzinho, farol de milha, neblina, né? Não é milha. A roda que todo mundo usou em todos os carros da Chevrolet depois também. Pois era, umas rodas aro 16 diferenciadas, que infelizmente foi parar em tudo quanto era carro mesmo. Mas eu acho que o mais legal desse carro é que além de ter um motor bem legal, 2.0 16 válvulas que anda bem, ele também vem com um câmbio diferenciado. O famoso F23, ou como é conhecido dentro dos caras que gostam de GM, o ré para trás. Porque todo GM é ré para frente, né? É do lado da primeira, tu puxa ali, engata. Puxa aqui para frente. Esse daí é um câmbio da Getrag, bem mais resistente, muito inclusive utilizado em carros turbo, e a ré dele é realmente para trás, é no lugar da sexta marcha, digamos assim. É como tu diferencia esse câmbio dos demais. Bom, eu posso dizer que é um carro legal e que tu encontra aí na faixa de 26 a 35 mil reais. É um carro mais antiguinho também, 2002, 2003, mas vale a pena procurar. É um carro que eu teria na garagem. E falando em tu teria na garagem? Na verdade esse carro não sou eu que teria na garagem, esse carro quem teria era o Gustavo. Obviamente é um Fiat e eu estou falando de um Tempra Stile. Sim, meus amigos, o famoso Tempra Turbo de 4 portas. Por quê? Porque o turbo é bem mais raro, 2 portas é bem difícil de achar. O Stile vendeu relativamente bem, então tu encontra com uma certa facilidade. O que não é fácil de encontrar é esse carro em bom estado de conservação. Mais ou menos aí está em torno de 35 mil reais. Esses dias tinham anunciado que o cidadão aqui tentou comprar e não conseguiu. Não é que eu tentei comprar, eu tentei falar com a pessoa pelo menos, né? Tinham anunciado a 15 mil reais aqui na praia, quer dizer, aqui pertinho, e eu mandei mensagem, a pessoa visualizou a mensagem, mas nunca me respondeu, então... Mas por que é legal esse carro? Explica pra nós, Gustavo. Porque é um carro turbo. É só isso que é legal do Tempra? Não, é um carro super confortável, super luxuoso, vários equipamentos, é um carro bonito, pra mim, eu acho, né? Um motor turbo que tinha 165 cavalos, 165, eu acho que é isso, lá nos anos 90, poxa. E fora que tá ficando raro, né? Então, assim, é um carro legal de comprar, conservar, guardar na garagem e dar umas voltinhas de vez em quando para tirar o estresse. Tá, mas tem um outro que eu acho legal também, que é muito mais novo, totalmente diferente, é o Palio 1.8R.
Ah, cara, tu fala desse carro Cara, com muita frequência. É porque ele é um carro pequeno, ele é um carro que até saiu duas portas, inclusive, numa geração ali, com motor GM 1.8, que tinha um desempenho legal, câmbio mais curto, faz curva pra caramba, é um carro muito divertido de ter, cara. Sabe, hoje em dia tem aquele Sandero RS, que é divertido, o Palio 1.8R também era um carro divertido nessa época. Eu acho que até tu comentou quando a gente gravou o Sporting, né, que tu gostaria de testar esse 1.8R, realmente é um carro legal. Ele é mais esportivo do que o próprio Sport. Sim, muito mais. E hoje tu encontra aí, em 2007, mais ou menos, por em torno de 30 mil reais. Bom, se tu até pode encontrar mais barato, mas eu sinceramente não recomendo. Por quê? Porque por ser uma versão esportiva, pode ser que ele esteja bem detonado, né? Então 30 mil reais é um valor bom de se pagar em bom estado de conservação. E o mais difícil é achar um duas portas. O quatro portas saiu bem mais. E já que a gente está falando de carrinho esportivo, que realmente não é só adesivo, nós temos que lembrar aqui do KX-R. Ah, sim. Se o Palio era pequeno, o KX-R era menorzinho ainda. Menor, mas ele veio com motor 1.6, que tornava o carro um foguetinho, principalmente porque ele tinha um câmbio curto. Diferente das outras versões 1.6, tipo a Action e outras que saíram aí. Tecno e acho que até teve uma GL, não sei se chegou a ter GL 1.6, mas enfim. Ele tinha um câmbio com o escalonamento reduzido. Isso tornava a tocada dele realmente bem mais esportiva. E o melhor é que é um carro pequenininho, com uma ótima distribuição de peso, 50% em cada uma das rodas, ou seja, bem equilibrado, que faz muita curva, mas muita curva mesmo. Agora, o difícil é achar um que esteja em bom estado hoje. Porque... muitos já estão virados para carro de corrida, assim, para brincar, track day, essas coisas assim, né? Pois é, infelizmente a maioria já foi destruída. Mas tu encontra aí de 15 até uns 20, 22 mil reais, tu ainda encontra no mercado. Eu acho que é um carro legal de se ter, cara. Porque além do aspecto diferenciado esportivo, visual, ele também tem uma pegada esportiva. Não passa uma semana que não tem um dono de KX-R falando que é um kart. E eu não posso esquecer de falar sobre aquele carro que eu acho uma barca enorme. E aqui vem o primeiro 6 cilindros dessa lista. Não podia deixar de fora, né? Tem mais. Obviamente estou falando do Ômega brasileiro. O CD 4.1 tem o 3.0 também, mas o 3.0 é muito difícil de encontrar peça. Se o 4.1 já não é coisa para amadores, o 3.0 é realmente para profissional. Tu encontra aí de 20 a 30 mil reais um em estado mais ou menos. Os perfeitos estão bem mais caros. Nossa, tem gente pedindo 60, 70. Bom, cada um pede o que acha que vale o carro, né? Exato. É um carro que está ficando raro, é um carro difícil de manter. Enfim, vocês vão me dizer assim, por que tu não salvou o teu? Porque o meu estava completamente destruído. Eu teria que gastar 4 vezes mais do que vale o carro. Era mais fácil comprar um outro do que arrumar aquele. Né? Exato, mas ainda assim eu acho que é um carro que vale a pena ter na sua garagem, porque é o absoluto. É um carro que é confortável, anda bem, tem presença até hoje, é ou não é? Tem. E o ronco dos 6 cilindros, né? Isso. Agora, se tu tá achando caro e tu acha que, poxa, um carro tão velho assim não vale a pena, dá uma olhada no australiano. Os primeiros ali que saíram com motor 3.6, aquele que já era o facelift, nova plataforma e tal, ele é ano 2005 mais ou menos. Tu consegue a partir de 25 mil reais. Também não é coisa para amador, tá? Porque é um carro que tem peças caras, é difícil de manter. Mas eu vou até te dizer que tem algumas peças que são compartilhadas do australiano com o nacional. Por exemplo, o calço do diferencial. Te digo isso que eu comprei um calço do diferencial do australiano, custa 3 vezes menos do que o calço do nacional, e o pessoal nem sabe. Sabe que quando o meu tio, que era o dono do Ômega que o Felipe tem, estava com o Ômega, eu me lembro que a gente foi uma vez na concessionária comprar uma peça, não lembro qual peça que era. A do Ômega era X, a do Opala, que ainda tinha na época do Opala, era 3x menos. Só porque era do Ômega era mais caro, mas era a mesma peça. Pois é, isso acontece até hoje. E eu sei que o Washington ia adorar que eu falasse do Accord, então eu não vou deixar de fora, porque ele é lasanheiro raiz e quem gosta de carro lasanha ama este carro. Meus amigos, eu estou falando de um ano 2004, aí, mais ou menos até 2007, com motor 3.0. Não é o mais forte de todos eles, mas já tem mais de 200 cavalos de potência, ou seja, já dá para dar uma brincada legal. E tu encontra aí nos valores bem acessíveis, de 21 até 43, 45 mil reais. É um valor legal para você ter um brinquedo diferenciado em casa. E ainda é um carro bonitinho, né? Sim, e anda bem pra caramba. Anda bem. Não anda tão bem quanto o 2008 para cima, mas ainda assim anda bem. Agora, se tu quer um Honda
que realmente é clássico, que sempre foi clássico e sempre será clássico no meu entendimento, tu tem que dar uma procurada no Prelude. Olha, meus amigos, o Prelude é um carro que vendeu pouco aqui no Brasil, é um carro que inclusive tinha o Ayrton Senna como um dos caras que era garoto propaganda, assim como ele foi do NSX e de outros carros da marca, e ele teve uma versão muito legal, mas muito legal mesmo. Em 95 ele veio com o famoso motor H22A. Para quem não sabe, é basicamente o motor 2.0 supergirador da marca, antes do K20, que depois equipou o Civic SI, né? Ele tinha 190 cavalos. Sim, isso em 95. Um motor muito legal. Não, desculpa, ele não é 2.0, é 2.2, né, o cavalo. 2.2, eu estava pensando, H22, né, 2.2. Ele é um H22 2.2. Ele também teve o H23, que é bem mais comum de se encontrar, que apesar de ter mais cilindrada, não é o mesmo motor. Então ele tem menos potência até, mas tudo bem, eu acho que qualquer um deles está valendo. Hoje em dia a potência já não é mais tão diferencial. Acho que o melhor do Prelude é tu encontrar um em bom estado de conservação. A Honda sempre foi muito incrível, na verdade, em fazer carros aspirados com muita potência, né? Esse motor 2.2 com 190 cavalos, o 1.6 que vinha no Civic VTI com 160 cavalos, motor 1.6, lá nos anos 90 isso, cara. E essa é a parte mais legal, né? Um motor que gira, grita pra caramba, cara, que coisa diferenciada. Agora, se tu quer um carro diferenciado, tu não quer pra correr, tu quer só pra desfilar, olha, a dica que eu vou te dar aqui parece bizonha, e talvez seja. Tô falando de um Jaguar. Ah, Felipe, Jaguar dá problema? Dá. Ah, Jaguar tem peça cara? Tem. É difícil de conseguir as peças? Sim. Mas tu quer um carro que vai parecer atual até os dias de hoje, com mais de 20 anos de uso, é o Jaguar. E nós temos duas versões aqui. A S-Type, que é a mais comum de se encontrar, é 6 cilindros e tudo mais. E também tem a X-Type, é um carro um pouquinho maior, um pouquinho diferenciado e até um pouquinho mais novo e mais caro. A S-Type tu encontra aí a partir de R$60 mil e a X-Type em torno de R$80 mil. Mas de novo também, né? Carros mais antigos assim, o preço é de acordo com o estado de conservação, né? Mas uma coisa eu posso te dizer, é muito legal no sentido assim, é um carro retrô, é um carro confortável, é um carro que te remete a luxo e que não pegou preço ainda, apesar de estar caro, ele era muito mais caro, 0 km, não pegou preço ainda porque as pessoas têm medo de comprar um carro desse. Eu acho que esse é um carro que, como vai ficar raro, no futuro vai ficar bem caro. Mas aqui ele tem uma diferença, eu acho, né, em relação aos outros que nós falamos. Os outros são mais esportivos e tal. Esse aqui é um carro luxuoso, esse aqui é um carro diferente. Né? Esse é luxuoso. Esse é para quem realmente quer dar uma volta no final de semana e curtir o passeio. Ponto. É isso. Tá, deixa eu finalizar então com um carro incrível. Que um dia talvez eu tenha um Volvo. Eu morro de medo, mas talvez eu tenha. Bom, eu tenho um Fuso também, não preciso morrer tanto de medo assim. Mas o Volvo esse que tu está pensando aí é mais forte que o Fuso. Porque o S60 é um motor 2.5 turbo, que tem muita potência, anda muito bem. E olha, um 2006 tu encontra por R$40 mil aí, cara. R$40 mil, cara, pra te andar de Volvo. Tá, e não é só um 2.5, ele é um 2.5 5 cilindros. Ainda tem um ronco maravilhoso. Cara, esse carro na época era espetacular, hoje ele parece que não envelheceu. Ele tem aqueles botões diferentes ali dentro do painel, uma coisa muito maluca, cara. Que é realmente assim, tu vê como o carro era luxuoso. Agora, não é um carro para amador, é carro para lasanheiro, é carro para quem gosta de se incomodar. Não é um carro para ficar usando no dia a dia também, porque o desgaste desse carro vai te levar à falência. É verdade. Mas e aí, meus amigos, tu tem mais alguma dica de algum carro legal, aquela lasanha boa para você ter na garagem para dar uma volta no final de semana só, né? Não é para usar no dia a dia. Conta para nós aqui, deixa aqui embaixo nos teus comentários. O que tu teria na tua garagem que nós não citamos nesse vídeo? Na verdade tinha mais carros aqui na lista, tá? Mas... a gente filtrou um pouco porque eu também dei uma viajada. Peguei uns carros aqui que era forte demais, né? Valeu! Sério que tu aguentou até aqui? Então, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.